Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Durante essa semana estou recebendo Juliana Souza, atriz, produtora cultural e a atual chefe de serviços públicos da área de cultura, mas ela vai explicar para a gente durante a conversa. E a pauta hoje é a Lei Aldir Blanc, que esteve na nossa cidade, está começando a gerar alguns resultados. Então nós vamos conversar sobre isso e ela vai contar para nós como é que foi, ela que esteve lá sempre nos bastidores e toda a equipe aí de cultura do nosso município. Eu queria agradecer demais ter aceito o nosso convite e compartilhar aqui com a gente esses momentos aí da Secretaria de Cultura. Eu que agradeço, Marcelo, por toda a acolhida aqui da TV Polo, TV parceira da nossa cidade, num momento tão importante que é a execução dessa Lei Aldir Blanc, os benefícios que essa Lei Aldir Blanc trouxe para a área de cultura da nossa cidade, em especial ao trabalho que foi desenvolvido pela Secretaria de Cultura, mas também não deixando de esquecer de citar o movimento cultural de Cubatão, que foi fundamental para que essa lei acontecesse, Conselho de Cultura, uma comissão que foi criada especialmente para cuidar da questão da Lei Aldir Blanc. Então foram criados aí ao longo desses meses, antecedendo o repasse dos recursos, uma grande gama de ações para garantir o repasse dos recursos para os artistas da cidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Ju, hoje você está chefe, o nome é bem grande, né? É chefe do Serviço de Políticas Públicas para a Diversidade Cultural. É grande e é complexo também, como o próprio nome pede, né? Por falar em diversidade cultural é a gente fazer uma identificação real das vertentes da cultura da nossa cidade, identificar o trabalho feito pelos artistas, as diferenças e as diferentes manifestações culturais. Legal. Então o serviço tem um pouco esse lugar de começar a implementar no município o conceito das políticas públicas, tentando integrar todas essas manifestações e também tentando entender que cultura é para além das manifestações artísticas, né? Ela está no espaço do fazer, do conviver, da nossa linguagem, do nosso modo de vestir, do que a gente come. Então, cultura é o nosso dia a dia e o trabalho dentro desse departamento é um pouco nesse sentido. Que legal. Eu fico feliz porque, assim, eu, um pouco na minha vida, participei lá do Festival Internacional de Folclore com a Helena Lourenço, e a gente viu isso num outro ambiente mundial mesmo, que a gente acaba com essa interação. Mas o que me chama a atenção é essa pluralidade que tem aqui no nosso município. Eu acho que você está, de fato, lidando com isso no dia a dia. Eu mando até um abraço para o pessoal lá da Juliana Clabundes, que tem lá um trabalho bacana também lá com a entidade que ela toca. Estou falando para a pluralidade, que existem muitas ações culturais do nosso município. O Lorimar Vieira, que eu sabe que é um grande gestor aqui do nosso município também, que tem um grande resultado com a multiplicação da cultura. E você que também está atuando aqui há tanto tempo, já produtora cultural, de espetáculo, Paixão de Cristo, vive e respira cultura aqui no nosso município. E você falou de Conselho de Cultura e de todas essas ferramentas. Eu digo o seguinte, o difícil e o caminho mais difícil foi estabelecer diálogo, ou não foi? Eu acho que não. Não. Eu acho que, na verdade, o nosso movimento é muito consciente dos seus espaços. Porque né? a gente veio de uma transição, deixa eu só, desculpa, completar meu raciocínio, e logo no primeiro Conselho de Cultura eu participei, mas assim, estabelecer o diálogo dentro desse ambiente cultural ainda, com cada um puxando a sardinha para o seu lado, e até você chegar aonde a gente chegou, com todas essas ferramentas que permitiam o diálogo, porque a gente, no passado não era assim, o município vai fazer isso aqui, pronto. Sim. O Conselho é um espaço fundamental para a garantia de participação, né? E para que você estabeleça a política pública, você precisa ter alguém que te regule o tempo todo, que coloque para você as principais necessidades, né? E o Conselho é esse espaço de escuta, né? Então, ele já tem que partir, o poder público tem que partir desse olhar para o Conselho. É um espaço de controle social, né? É um espaço em que vai fiscalizar,
né, que vai querer acompanhar a execução dos programas que foram pensados pelo gestor público. Mas o primeiro parto sempre do lugar do diálogo, né? Então, assim, reestruturar o Conselho de Cultura, os conselhos municipais de uma forma geral, é uma dificuldade grande para a administração, porque você tem diversos interesses, não políticos, né? Mas diversas frentes que você precisa conciliar. E quando você encontra um movimento azeitado, um movimento interessado, e sobretudo militante, combativo, muitas vezes, isso é positivo, viu? Eu sempre fico olhando o Marcelo num lugar do quanto é possível e do quanto é permitido ser combativo. Porque tira o governo da área de conforto dele, né? Então, sim, exatamente. E a gente vai monitorando essa ação. Então a ideia é que os conselhos pontuem as necessidades da comunidade, acompanhem o plano de execução do governo, né, e que o governo faça essa interlocução. Então, você encontrar o momento exato de estabelecer esse diálogo pode ser um pouco complicador no início, mas depois, quando você estabelece a linha do diálogo, quando você coloca à disposição desses participantes da estrutura pública para ouvi-los, isso fica mais fácil. E na Lei Aldir Blanc foi o diferencial. Nós vamos chegar na lei, que assim, é isso mesmo, isso deu muitas oportunidades e a forma de fazer cultura na cidade tem mudado cada vez. E acho que assim, estou feliz porque você está lá, é uma pessoa que conviveu com um modelo diferente e acabou também, em razão de todas essas ferramentas, lidando com esse diálogo, permitindo, você falou escuta, isso é muito bom. Eu acho que sempre se avança quando tem essa palavra escuta, né? Porque no passado não foi assim. Eu preciso fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu vou voltar conversando aqui com a Juliana Souza e nós vamos falar sobre a Lei Aldir Blanc e também sobre essas formas de fomento, também como tem mudado fazer cultura aqui no nosso município. Se você é um agente de cultura, um ator cultural, preste atenção que daqui a pouco a gente volta. Sai daí. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Sâmia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fontes 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Sâmia Móveis. Sâmia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Estamos conversando com a Juliana Souza, ela que é chefe do Departamento de Políticas Públicas para a Cultura. Vamos dizer assim, o nome é grande, é próximo disso, mas ela já conversou. E a gente quis trazer a Ju aqui por conta da Lei Aldir Blanc, que veio socorrer os artistas que durante todo o ano passado, nesse período de pandemia, sofreram muito. Apareceu a lei e aí coube a um grupo, junto com o Conselho, com o Movimento de Cultura, organizar isso na cidade. Aí passou por ela, e eu imagino o trabalho que foi, mas pelo que eu estou vendo a Juliana aqui, eu imagino a felicidade que foi por ter conseguido atender, né, Ju? Sim, a Lei Aldir Blanc, ela vem nesse momento a socorrer os artistas e foi algo que foi trabalhado nacionalmente,
ela nasce do movimento, do entendimento do movimento cultural, dessa necessidade de uma renda, do estabelecimento de uma renda básica e de um olhar emergencial para o setor cultural, que foi um dos primeiros que parou por conta da pandemia e certamente será, principalmente com os índices alarmantes de agora, será uma das últimas atividades a serem retomadas, com toda a segurança, né, e com a totalidade e a segurança necessária. Então a Lei Aldir Blanc, ela nasce de um texto do Célio Turino. O Célio Turino foi um dos secretários nacionais de cultura na época do ministro Gil, e ele muito sensivelmente fala dessa importância e a partir daí levanta a bandeira de que é necessário pensar numa renda básica. Célio Turino foi que recomendou os pontos de cultura? Sim, exatamente. Já esteve conosco aqui no TV Pão um tempo atrás. Sim, uma pessoa extremamente engajada na questão da política cultural e principalmente nessa questão de como fazer com que a cultura, que muitas vezes não é essa manifestação propriamente estabelecida, como a dança e o teatro, mas as culturas populares de uma certa forma fossem enxergadas. E a partir desse artigo que ele escreve, há uma mobilização entre os movimentos e o Legislativo Federal. Então, a deputada Benedita da Silva apresenta, né, o projeto de lei, ele é relatado pela deputada Jandira Fegali e a partir daí há todo um movimento dos deputados para fazer com que a lei avançasse na Câmara e no Senado até a sanção da presidente. A toque de caixa porque a necessidade é preeminente, né? Quer dizer, sim. Está acontecendo hoje. Sim, mas o importante nesse processo, Marcelo, é essa mobilização que não foi só dentro da Câmara ou do Senado. Ela manteve um fórum de discussão contínuo, onde webconferências aconteceram em todo o país para discutir os aspectos da lei, preparar os municípios e os estados para poder entender o funcionamento dela. E também entender a demanda que vem da outra parte, porque muitos artistas também estavam tentando se socorrer disso. Aqui na nossa cidade a gente via que eles começaram a criar lives, começaram a criar algumas coisas para tentar se defender no momento que eles ficaram bem complicados. E aí foi montando um grupo de trabalho aqui no nosso município, e como é que funcionou essa dinâmica aí. E o legal de estar conversando com a Jo aqui é por causa dos resultados. Nós, na TV Polo, fizemos parte desse processo todo e estamos criando uma campanha agora contra fake news, porque a gente faz comunicação. Mas aqui em Cubatão a gente já está vendo muita coisa aparecer, como oficinas, palestras, enfim, muita coisa, né, João? Sim, muito. Até pegando esse gancho desse panorama nacional para a gente entender que ele foi o nosso norte. A partir desse movimento, dessa mobilização nacional, da mobilização que o Estado também promoveu, na região da Baixada Santista foi criada a Frente Ampla pela Cultura. E essa Frente Ampla articulou os movimentos de todas as cidades para que mantivessem essa interlocução com o poder público e acompanhassem a execução da lei nas suas cidades. E por aqui a gente tem instituído o Sistema Municipal de Cultura, né, fruto do Sistema Nacional, que nasceu lá em 2013, enfim, em que o município se credenciou a fazer parte. Hoje todos os componentes do Sistema Municipal de Cultura são constituídos no município e permitiram que a gente pudesse fazer essa aplicação. E dois instrumentos fundamentais desse sistema permitiram que a gente fizesse isso com segurança, que é o Conselho Municipal de Política Cultural e o Fundo de Incentivo à Cultura de Cubatão. Foi através do Fundo de Incentivo à Cultura que nós pudemos operar os recursos que recebemos, que são proporcionais à quantidade de população, né? Os recursos recebidos no município para poder aplicar a lei. Mas esse constante diálogo foi estabelecido com o Conselho, através de muitas orientações que vinham da Frente Ampla, através das orientações que nós recebemos do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, e a partir daí a gente começou a identificar de que forma aplicar o recurso no município. A Lei Aldir Blanc previa três linhas de aplicação. A renda básica, que era o auxílio emergencial de R$600, e esses R$600 ficou com responsabilidade do Estado. Nós, Cubatão, tínhamos a oportunidade de apoiar os espaços culturais e as iniciativas artísticas. E poderiam ser feitos por dois incisos. Um inciso 2, que permitia que você apoiasse os espaços mediante uma contrapartida e uma prestação de contas, então era um subsídio aos espaços. E o inciso 3, que eram os editais. Considerando toda essa articulação, Marcelo,
que foi feita no município, a gente entendeu que o dispositivo melhor para fazer essa aplicação total dos recursos foi o edital. Então nós aplicamos todos os recursos pelo inciso 3 e dividimos esse único edital em 2 categorias. Uma para os espaços culturais e outra para as iniciativas artísticas. E a partir daí a gente conseguiu contemplar 33 espaços, 98 iniciativas, que tem uma diferença de participação de pessoas, né? No caso das iniciativas, nós fizemos 5 modalidades, que contemplavam de 1 a 3 pessoas, de 4 a 6 pessoas, e grupos maiores. Música, teatro, isso, cantor, e em todas tudo. as vertentes. Eu acho que o grande diferencial do edital foi isso, foi a gente tentar enxergar a cultura para além dessa aplicação. E chegar, né, também. E chegar para todo mundo, né? É claro que a lei não conseguiu contemplar a todos, né? Mas a gente conseguiu uma aderência muito grande. E um dos aspectos muito importantes dessa construção eram as políticas afirmativas. A gente assegurou que 50% dos recursos fossem repassados para mulheres, para projetos realizados por pessoas negras, ou então com temática à cultura negra, aos transexuais, né, ou movimentos LGBTQIA+, que também são vertentes que seriam necessárias, né, serem aderidas pela lei, e aos deficientes físicos. Então, a gente tentou fazer um edital super-humano, respeitando as características do nosso município e também pensando em como vai ser daqui para frente. Ah, sim. Né? De que forma, a gente sabe que a Lei Aldir Blanc ela socorre emergencialmente, mas o que a gente pode fazer para além a partir desse reconhecimento? Mas acho que a própria experiência de trabalho que vocês estão tendo na organização, ou nesse norte que vocês têm de como trabalhar a cultura, já vai definir mais ou menos o que vem pela frente. Sim. Não é? Eu preciso, acho que tem mais um tempinho, Chico, para o intervalo, e nós vamos falar também exatamente sobre isso, sobre o fomento à cultura, sobre a colaboração à cultura, enfim, sobre de como a cidade vai lidar com esse novo momento de editais. Um novo momento, uma nova forma de fazer cultura, e para isso tem que estar todo mundo bem capacitado. Então, gente, um rápido intervalo e eu volto já com a Juliana Souza. A gente não vê a hora da vida voltar ao normal. Mas para que isso logo aconteça, agora é preciso ter consciência, aguentar firme e não se descuidar. Por exemplo, máscara no rosto é proteção. Não saia sem ela e use corretamente. Neste momento, evite qualquer tipo de aglomeração. Na hora da conversa, 2 metros de distância é o ideal. Isso é cuidado e respeito. Já as mãos são a chave da questão. Higienize-as sempre. Água limpa mais sabão é igual a prevenção. Se cuidar é um ato de amor. Você se protege e protege todos à sua volta. O vírus se vai e a gente fica. Samia Móveis e Decorações. Tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fontes 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar e venha fazer um bom negócio na Samia Móveis. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. A nossa convidada da semana, Juliana Souza, ela que é chefe do Serviço de Políticas Públicas para a Cultura do nosso município. A gente está falando sobre a Lei Aldir Blanc, falando também de como, né, o município recebeu esse recurso federal e entendeu como funcionava no nosso município e para quem ele chegou. É lógico que não deu para chegar em todo mundo, mesmo porque as pessoas têm tempos diferentes, histórias diferentes no nosso município, projetos diferentes. Mas o legal dessa história toda é que as execuções estão começando a aparecer agora. Né? A gente tem percebido isso, a gente vem acompanhando alguns resultados. Mas queria ouvir de você, o que você pode destacar, enfim, nesse assunto. Sim, agora é um momento que eu acho que é o mais interessante da execução da lei, que são as ações acontecendo.
o nosso edital, ele premiava as pessoas contempladas. Então, ele reconhecia a importância da trajetória das pessoas que têm os espaços culturais, e é importante frisar aqui que a TV Polo é um desses espaços com trajetória reconhecida. Então, é uma alegria poder partilhar com vocês aqui esse prêmio, né, que revela a importância dessa TV pra gente. Então, é uma alegria, de fato. Fora essa questão, né, dos espaços, as iniciativas culturais com múltiplas ações. Então agora é o momento de realizar as propostas. Como era uma premiação, os grupos e os artistas que estão aí nos assistindo, eles não precisam fazer uma prestação de contas financeira, mas eles precisam fazer uma apresentação cultural, uma proposta de apresentação cultural, que vai fazer com que a gente entenda como esse recurso foi utilizado para a retomada das atividades. Então eu sei aqui que a TV Polo está trabalhando num projeto muito interessante sobre a questão da fake news, né? Foi a proposta da TV nesse sentido. E os grupos contemplados e os artistas estão fazendo diversas lives, são oficinas, são rodas de partilha, são apresentações culturais, teatrais, de música, de dança, vídeo, performances, enfim, tem toda uma efervescência acontecendo de janeiro até 31 de março. Seria o prazo provavelmente vai ser alterado em razão desse novo momento que a gente está vivendo no período que a gente gravou esse programa, que foi agora no comecinho de março. Sim, exatamente. A princípio, o prazo de execução seria 31 de março, mas a partir de agora a gente também vai entrar em negociação com o Ministério do Turismo, com a Secretaria de Estado, para entender as demandas inerentes do decreto que vai, né, colocar o Estado em 2 semanas em fase vermelha e que vão impedir a realização presencial de atividades. Muitas delas que foram, né, premiadas têm essa característica, todas preservando os protocolos. Desde já quero frisar aqui a importância das atividades que já aconteceram, buscaram preservar os protocolos de segurança, de biossegurança, mas agora a gente precisa paralisar todas as atividades por 2 semanas. Deixa eu fazer um adendo aqui, embora algumas pessoas não percebam, mas entre nós aqui tem uma placa de acrílico, por isso que estamos sem máscara, viu? Então, falando de protocolo, tem esse recurso. Sim, todos os protocolos aqui foram atendidos, eu agradeço também. E, então, nesse sentido, eu acho que a gente deve ter algumas alterações aí nesse prazo de execução. Mas a importância, para quem está nos vendo agora, Marcelo, é estar atento às redes sociais dos artistas da cidade, ao site da Prefeitura de Cubatão, que começará a alimentar essas atrações para que a gente possa prestigiar, porque essa é a grande devolutiva da lei e é algo que nos abre um espaço muito importante, que é o da gente pensar a retomada das atividades, de que forma fazer com que o recurso público chegue aos artistas como deve. Nós ainda estamos em pandemia. Algumas cidades já têm pensado um plano de amparo à cultura, para que a gente não fique aí mais um ano sem esse atendimento, né? A situação das pessoas em casa a entenderem, né? Uma pessoa que tocava num bar, por exemplo, o bar fechou, a pessoa não tem mais onde tocar, e ali é o ganha-pão dele. A gente, muito artista passou por esse problema também, às vezes teve que se reorganizar, enfim. O legal disso é que conseguiram alcançar essa mão, conseguiram chegar nesses artistas que estavam lá e dar um pouco, pelo menos, de apoio para eles nesse recurso que veio para a cidade. Sim, e agora o desafio é a gente pensar esse novo formato, né? Entender o quanto o edital foi potente para que a gente conseguisse fazer com que os artistas tivessem acesso ao recurso, né? Porque o edital existe uma série de regramentos, de documentações que você precisa atender. Tá. Olha, Juliana, o Brasil passa por essa transformação mesmo da organização da cultura, da gestão de cultura, né? Tem um marco regulatório das entidades não governamentais que define aí mais ou menos o que tem que ser feito por fomento, colaboração, enfim. E aqui em Cubatão a gente tinha os grupos artísticos que estavam acostumados simplesmente com recurso direto. E de uma hora para outra se viram também proibidos legalmente, entenderam que isso era ilegal e estavam tentando vencer isso. Nós acabamos criando 2 mecanismos então agora, que acho que o norte é mais ou menos esse. Um, talvez as emendas parlamentares, e o outro, essa lei de fomento e colaboração.
Sim, é importante frisar que assim, a questão das emendas impositivas é um dispositivo encontrado pelo Legislativo para agir diretamente em ações emergenciais para a cultura, para a saúde, para a educação, esporte, enfim. Fica a critério de cada edil, né, de cada nobre vereador aí, destinar os recursos, e isso tem ajudado muito, principalmente na questão dos grupos artísticos, que ainda se estudam uma forma, né, de tentar contemplá-los, não na forma que existia, já por conta da questão da ADIM, que suspendeu a relação direta de repasse, mas a gente pensar de que forma a gente pode estabelecer, porque é inegável o legado e a importância dos grupos artísticos no nosso município. E isso não é uma fala nem institucional, uma fala de todos aqueles que moram aqui, sejam artistas, sejam gestores culturais, sejam, né, a população, seja um olhar da população, todo mundo reconhece a importância da nossa cultura, Cubatão, um celeiro de artistas, né? Todo mundo reconhece isso. E aí, agora a gente precisa, as Zanzala do Futuro, agora a gente precisa ir para esse caminho, né? E como a gente pode fazer esse caminho? Um dos dispositivos está aí, já tem 4 anos de funcionamento, que é as emendas impositivas, e que atendem a alguns projetos muito interessantes, como alguns projetos dos grupos artísticos, o Teatro do Caos, a Associação Zabelê de Cultura Popular, o Tocando em Frente, a Vozes da Arte, enfim, algumas entidades têm conseguido recursos para continuar os seus projetos. Outra linha importante é o fomento, é estabelecer no município o conceito dos editais públicos e a partir dos recursos, né, que a gestão pública tem, seja a secretaria ou um convênio que ela estabeleça com o governo do estado ou um convênio com o governo federal, ela faça um repasse de recursos mediante a edital. E aí coloca todo mundo em pé de igualdade, Marcelo. Então, todo mundo com a documentação correta, todo mundo com os requisitos necessários para participar. Olha, nesse tempo a gente pode perceber o seguinte, que o artista, o ator de uma forma geral, ele tem que se preparar agora tecnicamente, profissionalmente, mas também na questão de gestão, senão não vai dar certo. Você tem que ter, isso que ela falou, nós temos um outro modelo, hoje não, é documentação, edital, preenchimento dos requisitos todos, porque tem que prestar conta, porque o dinheiro acaba sendo um recurso público da mesma forma, né? Então, isso mudou, essa relação, e acho que o caminho é esse, né, Ju? Sim, uma das questões que você citou também, pegando o gancho aqui, as emendas impositivas, elas são operadas pelo regramento do marco regulatório do terceiro setor, né? Então é um marco que define como a administração pública faz o repasse dos recursos. Então é algo que, para que as entidades possam ter acesso aos recursos públicos, elas precisam se enquadrar, elas precisam se organizar internamente. Se organizar internamente na parte administrativa, mantendo a regularidade das suas documentações, mas também se organizar na relação e na forma como você coloca o seu trabalho artístico ali no papel. Certo. Então, como eu, gestora, vou avaliar o seu projeto, Marcelo, mediante uma escrita que talvez não esteja pautada num regramento. Há muitos anos a Secretaria já investe nessa questão de oficinas de elaboração de projetos, por meio de parceria com o governo do estado, através das oficinas culturais. Isso tem que ser uma constante, para que a gente cada vez mais assuma a prática de escrever projetos, se coloque e se aventure a participar dos editais não só do município de Cubatão, mas do estado, os editais federais, para que a gente consiga qualificar a mão de obra e ter acesso aos recursos, né? Gente, eu queria conversar mais com a Juliana, mas não dá, nosso tempo acabou. Queria agradecer a Juliana também, o pessoal da secretaria, né? Você queria falar da secretaria. Sim, é importante nesse momento em que muitas vezes a gente entende aí a polarização política, colocando a cultura sobre ataque, a gente tentar entender que a Secretaria de Cultura é um espaço que vai garantir a manutenção das práticas culturais, né? É um dispositivo, é um espaço de gestão que está ali funcionando para isso. E eu não poderia deixar aqui de agradecer a todos os colegas que trabalham comigo na Secretaria de Cultura, agradecer a secretária Márcia Terras pela confiança de representá-lo aqui, justamente porque a gente pretende, e é importante que a gente mantenha o diálogo quanto gestores culturais junto à classe artística. Então, agradeço muito a TV Polo, fico muito feliz de estar aqui justamente falando de algo que os beneficiou diretamente,
e com todo o louvor, porque eu tenho certeza que esse recurso chega em boa hora aqui também. Com certeza. E que será bem usufruído por todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada, viu, pelo convite. Imagina, portas estão sempre abertas, viu? E o mais legal de tudo é que isso estabelece uma política de governo, de Estado, não uma política de governo. Isso é que a gente avança, eu acho que é isso muito legal. Gente, essa edição vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!